Para começar, né, a falar sobre gestão do tempo, eu gostaria de falar um pouquinho sobre gestão e um pouquinho sobre tempo. O que são essas duas coisas e como que elas se relacionam para melhorar as nossas vidas, né? Sejam nossas vidas pessoais ou sejam nossas vidas profissionais, que eu penso serem impossíveis serem entendidas de formas separadas, né? Elas precisam estar sempre conectadas para a gente poder entender como que uma coisa está sempre afetando na outra, seja para o bem ou para o mal. Então, falar sobre gestão, né? Quando falamos sobre esse termo, a gente entende que a gente está falando sobre algo muito relacionado com administração, com gerenciamento, né? Essa administração, ela pode ser de uma instituição, de uma empresa, de um grupo de pessoas ou de uma única pessoa, pessoas ou apenas uma pessoa com um objetivo, e essa ação é a de administrar, organizar essas pessoas ou essa pessoa em prol de um objetivo específico. Então, se a gente está falando sobre gestão, a primeira coisa que nos vem à cabeça é objetivos. Estamos gerindo uma pessoa ou as pessoas para quê, né? Nosso tema de hoje é falar um pouco mais sobre gestão do tempo. Então, se entendemos gestão como esse ato de administrar, organizar pessoas, empresas, instituições em prol de um objetivo, quando a gente fala de tempo especificamente, eu gosto de entender tempo de duas formas, né? Para isso, eu trago um pouco do entendimento da Grécia Antiga sobre tempo, né? Que na Grécia existia dois tempos, o tempo Cronos e o tempo Aion. E o que eram esses dois tempos? O tempo Cronos é o tempo que a gente entende hoje para a nossa vida, né, de forma mais comum, né, que é aquele tempo que transcorre de forma linear, de forma sucessiva, de forma contínua e sempre em uma mesma direção. Esse tempo ele é marcado por três etapas: o passado, o presente, que é onde a gente está, e o futuro, né? Sempre entendido enquanto presente onde nós estamos. Quando a gente fala desse segundo entendimento de tempo, que é o tempo Aion, a gente fala sobre um tempo que não é necessariamente cronológico, não é linear, não é sucessivo, não é exato através de números, porque ele é um tempo das sensações. Ele é um tempo que apresenta uma outra forma de organização. Esse tempo ele está muito relacionado ao que a gente vivencia, ao que a gente sente, seja numa experiência de trabalho, como, por exemplo, se a gente está fazendo um trabalho muito árduo e que nos é muito desagradável, 10 minutos desse trabalho, eles podem ser tão longos que a nossa sensação é de que a gente passou uma hora e meia trabalhando naquela função específica. Mas, às vezes, quando a gente está realizando uma atividade que é extremamente prazerosa, a gente, quando fala sobre profissão, a gente entende que independente do que a gente está fazendo, e existem nichos onde a gente destina o nosso tempo em uma certa organização, que vai depender de nós, vai depender da empresa, da cultura, de onde a gente está. Mas a gente está falando sobre diversas ações diferentes, ações que a gente gosta mais, ações que a gente gosta menos. Quando a gente está exercitando aquela ação que nós mais gostamos, a gente passa um tempo enorme trabalhando sobre aquilo, e a nossa sensação é de que aquilo foi extremamente rápido. Passou 30 minutos de trabalho, quando a gente vai ver, a gente sente que passou 30 minutos, mas quando a gente vai ver, passou uma hora, 2 horas, porque aquele tempo correu, aquele tempo voou. Nossa sensação sobre o tempo é diferente. Então, quando a gente fala sobre tempo cronos, é aquele tempo exato, numérico, sucessivo, contínuo. Quando a gente fala sobre tempo aion, a gente fala sobre um tempo do sentimento, um tempo do que nós estamos vivenciando, experienciando e como que a gente percebe aquele tempo. E cada pessoa percebe o tempo de forma muito diferente. Então, eu quis falar um pouquinho sobre essas duas formas de ver o tempo, porque se vamos falar sobre gestão de tempo, a gente não pode achar que o tempo de tudo que a gente faz é exato e a gente vai sentir esse tempo exatamente da mesma forma. Não. A depender do que fazemos, como fazemos, do porquê fazemos, a gente sente esse tempo de forma diferente, né? É, Bom, falar sobre gestão de tempo geralmente me vem à cabeça
queixas, reclamações que são muito comuns, diversos profissionais de diversas áreas do mundo do trabalho de hoje, de 2020, falar, né? Que é o seguinte: eu não tenho tempo para isso, eu não consigo separar tempo para aquilo, ou não tenho tempo para nada, queria que meu dia tivesse mais do que 24 horas. Essa é uma fala que reflete nossa sensação sobre o que a gente está vivendo, mas o tempo ele é o mesmo do que foi um dia há 30, 40 anos atrás, e é o mesmo do que vai ser um dia daqui a 2 meses, são 24 horas. Essas mesmas 24 horas são as que todas as pessoas têm. Agora, a forma que a gente sente o que a gente está fazendo é muito diferente e faz com que a gente perceba que a gente tem pouco ou muito tempo. Quando a gente está falando sobre fazer uma boa gestão de tempo, a gente está fazendo uma organização do nosso tempo para que a gente e as pessoas ao nosso redor sintam que a gente consegue alcançar os nossos objetivos, né? Então, a diferença entre quem faz uma boa gestão do tempo e quem não consegue gerir bem o tempo é a condição de você conseguir organizar o seu tempo, precisar o seu tempo diante dos seus objetivos, do que você precisa fazer, quais são suas tarefas, o que é que faz parte da sua rotina, seja ela diária, seja ela semanal, mensal, né? É, então, gestão de tempo, né, é muito mais sensação do que necessariamente uma cronologia de tempo. Mas a gente não pode esquecer que gestão de tempo é ação. Isso quer dizer que se eu quero gerenciar bem o meu tempo, eu preciso agir sobre esse meu tempo, né? Bom, para a gente fechar essa ideia do que é gestão do tempo, poder avançar na nossa conversa, 3 regras de ouro, gente, sobre o que é gestão do tempo ou como lidar com uma boa gestão do tempo. A primeira é: gestão do tempo diz respeito ao tempo que a gente gasta no lugar certo para fazer coisas certas. Essa é a primeira regra de ouro, porque se nós temos objetivos, então a gente fala sobre a existência de ações corretas. Segunda coisa, tempo está relacionado a conhecimento e prioridade, obrigação, agenda. Então, gestão de tempo, obviamente, como a gente já falou algumas vezes, está relacionado a objetivo, o que é que eu tenho que fazer, por que que eu tenho que fazer isso. E se a gente entende que a terceira regrinha, né, de ouro, seria a ideia de que se eu invisto na gestão do tempo da minha vida pessoal, eu tenho ganhos na minha vida profissional. Se eu invisto na gestão do tempo da minha vida profissional, eu tenho ganho na minha vida pessoal, porque essas são coisas que não nos deixam pensar, agir ou viver sem pensar nas duas coisas. Existem momentos que a gente pensa mais em uma, mais em outra, mas o tempo todo nós somos essas duas coisas. Somos vida pessoal, somos vida profissional também, né? Mas, bom, quando a gente fala sobre objetivos de gestão do tempo, sobre tarefas, a gente fala sobre o que é que nós queremos fazer, o que é que nós precisamos fazer, que são coisas diferentes. E fala também sobre uma necessidade da gente ser sincero com nós mesmos sobre o que é que nós temos condição de fazer. Porque é muito comum que a gente, às vezes, sonhe, ambicione, queira fazer muitas coisas, mas a gente simplesmente não tem tempo, não tem condição de fazer todas essas coisas que a gente gostaria ou muitas vezes que a gente precisa fazer, né? Então, planejar nosso dia, nossa semana, nosso mês é o ponto-chave para a gestão do tempo. Por isso, eu vou passar agora na minha fala para algumas dicas. O que é que